Olá, o programa Opinião Regional de hoje vai falar sobre o Espiritismo, de onde viemos, para onde vamos e também a vida no outro lado? Filmes e livros tentam responder essa pergunta. Mas afinal, o que é o Espiritismo? O Espiritismo, assim, vamos dizer assim, é uma doutrina, né, que veio dos Espíritos e ela tem vamos dizer assim, um teor científico, tem um teor filosófico e tem um teor religioso. Então, para muitos dentro do Espiritismo, o Espiritismo é uma religião, né? Segundo Kardec, na época que o Espiritismo veio, né, o conhecimento espírita veio, ele não considerou como se fosse uma religião. Mas se você for ver o Espiritismo que se pratica hoje e na época de Kardec é diferente, porque quando ele veio para o Brasil tomou todo um aspecto. Então, hoje você pratica um culto, a palestra é um tipo de um culto. Você tem um templo que é o Centro Espírita, às vezes faziam reuniões em várias casas das pessoas, em teatros eles faziam, então mudou muito o enfoque. Então era muita pergunta a respeito da ciência, porque naquela época do Kardec, vamos dizer assim, os fenômenos estavam acontecendo em todo quanto era canto, então eles se prendiam ao fenômeno e viam um aspecto científico do fenômeno também, né? Claro que a mensagem dava o esclarecimento. E no Brasil ele tomou um enfoque, vamos dizer assim, muito da religião mesmo. Então hoje eu com muitos outros espíritos, a gente considera o espiritismo uma religião. Tá? Que fenômenos são esses? São fenômenos mediúnicos, né? Que se você for estudar na Bíblia, por exemplo, aparição de espírito, materialização de espíritos, pessoas que viam espíritos, que falavam com eles. Então isso no Novo Testamento, no Velho Testamento sempre aconteceu. Então esses são fenômenos, na verdade, que não tinham explicação, né? E de 1800 e pouco, naquele século XIX, né, esses fenômenos, vamos dizer assim, eles aconteceram no mundo inteiro. Então, por exemplo, tem um vídeo no YouTube que eu aconselho as pessoas verem, que é muito importante, muito interessante, que é a Ciência das Sessões Espíritas, que é um vídeo produzido pela BBC de Londres, que ele conta a história do Espiritismo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, porque a gente, quando fala de Espiritismo, você fala de Kardec na França, né? Mas tem a história do Espiritismo no Brasil, com várias personalidades, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem com Ernesto Bozano, foi um dos maiores pesquisadores do Espiritismo, e isso foi na época de Kardec, tá? Ele era italiano, você entende? Ele reunia pessoas, ele trabalhou com mais de 40 médiuns e, vamos dizer assim, fenômenos de materialização, de aporte de objetos, de aparição de espíritos, de fenômenos de psicografia, psicofonia. Então é interessante que esses fenômenos naquela época, vamos dizer assim, eles aconteceram em todo o mundo, né? E só que para a gente como espírito o que interessa não é o fenômeno, né? É o conhecimento que veio através da fenomenologia espírita, né? Que essa é a doutrina que te ensina a ter caráter, te ensina a ter ética, te ensina o amor, que na verdade é reviver os ensinamentos de Jesus, né? Por isso que Jesus para a gente é o nosso mestre, né? A religião espírita, vamos dizer assim, ela está toda fundamentada no conhecimento de Jesus. Tanto que um dos livros principais do Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita surgiu com o pedagogo Allan Kardec, na França, no ano de 1850. Ele fez um trabalho de codificação e reunião de alguns princípios básicos. Em Rio do Sul, Adilson foi o fundador do Centro Espírita Casa de Luz, há 16 anos. Eu diria que esta casa aqui foi montada assim mais na base da intuição. Na época só existia o Centro Operários do Bem, ali perto do Hospital Regional, que é um centro bem antigo, e todo mundo que queria ser espírita tinha que frequentar esse centro. E eu também, como tanta gente, frequentava ali, mas me veio a intuição de que eu deveria montar um outro centro. Então aí reuni um grupo de pessoas, começamos a nos reunir, a princípio nas casas de cada um, e depois arranjamos uma casa própria para isso e que acabou desencadeando neste prédio aqui, onde nós exercemos todas as nossas atividades, aproximadamente 8 anos nesta casa. Há uma diferença de um centro para o outro?
Eu diria que, doutrinariamente, tem 3 centros em Rio do Sul: Operários do Bem, o Missionários da Luz e o Casa de Luz, que é o nosso. Doutrinariamente são iguaizinhos, são kardecistas. Agora, na parte prática, sempre tem uma diferençazinha. Se cria, cada um vai criando seus costumes, embora dentro de uma doutrina, né? Atualmente, Vilmar é o presidente do centro. A instituição presta o serviço de forma voluntária para a comunidade. Nós temos em estudos aproximadamente 100 a 130 pessoas em estudos, né? Em determinados dias, alguns estudos do ESD, alguns na cromoterapia, outros um pouco mais avançados. Nós temos nas quartas-feiras o atendimento ao público. Chega semanas que nós temos de mais de 270 pessoas nos procurando no passe e nas palestras. E a seguir vamos falar sobre reencarnação e vidas passadas. É daqui a pouco, nós já voltamos.